Beleza, pessoal? Vem aí uma super dica para você que está se preparando para os diversos concursos. Fique ligado! Beleza, vamos lá, pessoal. Alegria, domingo, tá? Só de pensar que tem gente agora já se dirigindo ao Mineroca, né? Balneário do Joel, Curiaú. Hã? Tá seco, Curiaú não tá bombando ainda. Domingueira do Sincerpeap, né? Vai vir com vocês também, ó. Vamos lá, pessoal, continuemos o nosso trabalho. Segunda aula aí do nosso curso de português. Lembrando que é um curso exclusivo para alunos do Clube do Concurso. E vai continuar aí por muitos meses, tá? Ó, resolução de questões. Na última aula nós trabalhamos questões aí da FCC. E agora vamos trabalhar questões aqui da FUCAB, tá, pessoal? Ok? Já. Da PRF, tá? Bem bacana. Dois livros, dois volumes. Na próxima aula, CESP e assim sucessivamente. Aí eles vão voltando, a gente vai voltando, trabalhando as questões. Ó, dia de semana a gente vem trabalhar o conteúdo e no domingo, aos domingos, a gente vem trabalhando aí as questões. Beleza? Vamos trabalhar aí a nossa primeira questão, que caiu agora recentemente no concurso da Polícia Civil do Pará, tá, pessoal? Anote lá, vamos lá, presta atenção. Ao substituir-se um fato por fatos em existe um fato na psicologia psiquiátrica forense que é 100% de certeza, preserva-se a norma de concordância verbal com a seguinte construção modalizadora. Então, pessoal, ela basicamente quer saber qual dessas construções aqui está correta do ponto de vista da concordância verbal. Pessoal, quando a gente trabalha a concordância verbal, o primeiro ponto que eu tenho que saber é a regra geral. E o que sugere a regra geral? A regra geral sugere que o meu verbo deverá concordar com o núcleo do sujeito. Isso aí é o que acontece no geral. Por exemplo, aqui, ó. A evolução dos aspectos sociais evidenciam a participação efetiva do governo. Vamos imaginar que isso aqui seja verdade, tá? A evolução dos aspectos sociais evidenciam a participação efetiva do governo. Beleza? Pessoal, trabalhando aí as questões de concordância, ao observar essa frase, no seu entender, ela está certa ou errada, que diz respeito à concordância verbal. A evolução dos aspectos sociais evidenciam a participação efetiva do governo. Bom, quero trabalhar a concordância verbal. Qual é a minha primeira incumbência? Identificar o quê? A figura verbal, o verbo, que é a palavra flexível no tempo. Entre essas palavras aí, qual eu posso destacar como verbo? Evidencia. Porque é verbo, porque é uma palavra o quê? Flexível no tempo. Ó. Evidenciaram, evidenciam, evidenciarão. Feito isso, eu tiro a minha dor de cabeça, que é o sujeito, lançando mão da pergunta o quê ou quem antes do verbo. Geralmente eu faço a pergunta quem quando o meu sujeito sugerir uma noção de pessoa, coisa que não está acontecendo aqui. Então, para eu achar o sujeito, eu faço essa pergunta aqui, ó, pessoal. O que evidencia a participação efetiva do governo? A evolução dos aspectos sociais. Respondeu a pergunta o que feita antes de verbo, então essa estrutura aqui é o sujeito. Mas, na maioria dos casos, quando eu trabalho com concordância verbal, não basta eu achar o sujeito. É imprescindível que eu ache o quê? O elemento nuclear do sujeito, a palavra mais importante desse sujeito. E, para minha prova, eu já tenho que saber que tanto o sujeito quanto o núcleo do sujeito, em regra, não são iniciados por
preposição. Aí vem de, com, para, sem. Sendo preposição, não inicia o quê? Sujeito e também o próprio núcleo do sujeito. Aspectos, pode ser o núcleo do sujeito? Não. Sim ou não? Não, porque antes dele, eu vejo aqui o que nós chamamos de contração, ó. Contração da preposição de mais o artigo os. Se eu tenho dos, quer queira, quer não, eu tenho preposição na jogada. Então, se essa estrutura é uma preposição, palavras posteriores a ela não podem ser núcleo do sujeito. Dessa forma, entre essas duas palavras iniciais, qual é o núcleo? Evolução. Beleza? Então veja, o núcleo do sujeito é evolução. E esse núcleo está no singular. Bom, na regra geral, se o meu núcleo do sujeito está no singular, o que é que significa isso? Que o meu verbo também deverá estar no singular. Vou falar, a evolução evidencia? Sim ou não? Não, fica estranho, fica equivocado. A forma adequada do ponto de vista da concordância é: a evolução evidencia a participação efetiva do governo. A maioria das questões de concordância trabalha essa situação, regra geral. Mas é muito comum também que as questões trabalhem a chamada dicotomia, ou seja, acho que era deve haver, né? Deve haver, né? Ok? A maioria das questões também trabalha essa diferença entre o verbo existir e o verbo haver. O verbo haver é um verbo emblemático na língua portuguesa. E sobre o verbo haver, o que é que eu tenho que saber de cara para a minha prova? Que se o verbo haver estiver empregado no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou fazer, ele é chamado de impessoal. Em termos práticos, o que é que significa isso? Que ele não terá sujeito. Então, haver sendo impessoal, além de não ter sujeito, a gramática expõe que ele obrigatoriamente deverá estar no singular. Beleza? Então, se o haver for empregado no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou fazer, beleza? Esse verbo haver, ó, ele é chamado de impessoal. E em termos práticos, o que é que significa isso? Não tem sujeito, tá? Sem sujeito. E além de ele não ter sujeito, tá, pessoal? Esse verbo haver, impessoal, obrigatoriamente deverá estar no singular. Agora, detalhe importante isso aqui. Se tu olhares na frase o verbo existir, tá? Se tu olhares no texto o verbo existir, o que é que eu tenho que saber do verbo existir? Ele é impessoal também? Não. Igual o verbo haver? Não. Tá? Se na minha frase está o existir sempre, vou colocar sempre aqui, tem sujeito. Ah, mas se houver uma exceção, não vai dizer nada. Quando aparecer uma, a gente coloca a exceção. Tá? Sempre tem sujeito. O que é que significa isso? Que ele concorda com o núcleo do sujeito. Concorda com o núcleo do sujeito. Tranquilo aí, ó? Beleza? Ah, professor, já sei tudo isso. Não vai dizer nada. Quem já sabe, mantém. Quem não sabe, aprende. Tá? E não esqueça o porquê de você estar aqui hoje. Tá chegando. Olha aí, pessoal. 2017. É você que já está concursado com mais margem consignável. E você que ainda não está concursado, é você com a sua margem consignável. Né? Tira uma foto dela. Né? Porque geralmente depois a gente começa a utilizá-la e ela não volta mais no mesmo patamar inicial. Beleza? Vamos lá, ó. Haviam provas concretas. Haviam provas concretas. Essa frase, do ponto de vista gramatical, especificamente concordância verbal, ela está adequada? Sim ou não? Haviam provas concretas.
vi o verbo haver, eu fico antenado. Se ele estiver no sentido de um desses verbos, o verbo haver é impessoal e fica obrigatoriamente no singular. Então, ó, haviam provas concretas, é a mesma coisa que eu falar o quê? Existiam provas concretas. Haver no sentido de existir, ó, ele é impessoal. Sendo impessoal, não tem sujeito e obrigatoriamente estará no singular. Então a forma correta é havia provas concretas. Se eu reconstruir, se eu recompuser a frase com existir, como é que fica? Existiam provas concretas. No decorrer do curso, nós iremos consolidar a informação seguinte, a seguinte informação. Haver no sentido de existir não tem sujeito, mas sempre terá objeto direto. Agora, se eu me deparo com o existir ele tem sujeito, mas ele não tem objeto. Beleza? Ah, professor, mas calma lá, tem uma diferença desse exemplo para a questão da FUNCAB. A questão da FUNCAB, ela trouxe uma locução verbal. Quando eu tenho locução verbal, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo agir? Não tem muito problema não, tá? Locução verbal é uma junção de um chamado verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal ou é infinitivo, gerúndio ou particípio. Quando você tem a chamada locução verbal, o verbo da minha direita é chamado de auxiliar e o da minha esquerda é chamado de principal. Quem é que manda? É o auxiliar ou é o principal? É o principal. Por que ele manda? Porque ele é o principal. Beleza? Olha aí, pessoal. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se o meu verbo principal, ou seja, o infinitivo, o particípio, o gerúndio, se ele for impessoal, ele passa a impessoalidade para o auxiliar, fazendo com que tudo seja impessoal. Da mesma forma, se ele for pessoal, o auxiliar também é. Beleza? E em tese, em regra, quando eu tenho uma locução, se houver a necessidade de alguém se pluralizar, quem é que vai se pluralizar? É o principal ou o auxiliar? Mas se houver a necessidade de se pluralizar, quem é que vai se pluralizar? É o auxiliar ou é o principal? É o auxiliar. Beleza? Por exemplo, eu vou falar, eles devem falarem. Como é que eu digo? Eles devem falar. Beleza? Pergunta aqui pra você, viu existir? Ele é pessoal ou impessoal? Ó, se o existir sempre tem sujeito, o que é que significa isso? Que ele é o quê? Pessoal. Logo, essa locução vai ter sujeito, sim ou não? Vai. Beleza? Se o existir pela teoria tem sujeito, ele é pessoal, logo ele contamina o auxiliar. O que é que deve existir? Fatos. Então o sujeito da locução é fatos. Está no plural. Então a forma adequada seria devem existir fatos. Ok? Tranquilo? Vamos fazer a letra D. Por que será, né? Vamos para a letra D. Ó, devem haverem. Haverem vem do verbo haver. Só que nesse contexto, pessoal, poderia falar devem existir? Sim ou não? O haver ele é pessoal ou impessoal? Ele é impessoal. Porque no lugar dele eu poderia colocar o existir. Bom, o haver sendo impessoal, aqui você não tem muita conversa. Sem sujeito e sempre no singular. Então tudo aqui vai ter que estar no singular. Então essa construção aqui está equivocada de qualquer forma. Tá? Agora aqui, ó. Devem haver fatos. Mesma coisa. Aqui o haver também é impessoal, porque ele está no sentido de existir. Só que ele compõe uma locução. Então o que é que ele faz? Contamina o auxiliar com a impessoalidade. A locução passa a ser impessoal. Beleza? Por exemplo, se o principal pensa de um jeito, o auxiliar também vai pensar. Se o principal é impessoal, o auxiliar também é impessoal. Beleza? Então vai ter sujeito aqui? Não. E toda essa construção necessariamente deverá estar no singular. Então a forma correta é deve haver fatos e não devem haver fatos. Ok?
Não, nessa situação não. Tá? Olha aqui, a flexão do devem está correta na letra C? Sim ou não? Olha, só o devem. A flexão dele está correta? Tá. Por quê? O principal é o existir. Então vai ter sujeito na jogada. Qual vai ser o sujeito com o existir? Fato. Já falamos na alternativa A. Fatos é o sujeito. Então fatos devem. Agora, fatos devem existirem ou fatos devem existir? Se fosse fatos devem existir, estaria correto. Porque nessa locução aqui com infinitivo, nessa situação eu não posso pluralizar os dois. Quem é que vai se pluralizar? O auxiliar. Tá? Então o adequado seria fatos devem existir. Sendo assim, por que a letra B é correta? Porque as outras estão erradas. Né? Mas expliquemos aqui para você, ó. Viu o verbo haver, você fica antenado, não esquece disso. Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, fazer, é impessoal, sem sujeito, sempre no singular. E se ele compuser uma locução e passa a impessoalidade para o auxiliar e tudo fica no singular. Ó. Deve haver fatos. Deve existir fatos. Haver no sentido de existir é impessoal. Tudo é impessoal. Isso não é sujeito. Beleza? Aqui eu não terei sujeito e a estrutura ficará no singular. Por isso que ela é a correta. Entenderam? E aí pessoal, gostou? Se gostou, compartilhe esse vídeo, dê seu like e agora é Clube do Concurso.